boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pois é, nós vamos falar de uma temática aqui muito importante, né? São os veículos híbridos e elétricos. Quando nós falamos veículos híbridos e elétricos, nós estamos falando de veículos eletrificados, ok? Que abrange todos eles, todo aquele que tem conjunto motriz com grau de eletrificação, nós falamos veículos híbridos e elétricos, ok? Pois bem, vamos passar aqui. Aqui é a minha apresentação. Meu nome é Val Arraes, sou especialista em veículos híbridos e elétricos, né? Também sou professor do Senai, no segmento de eletrificação veicular. Tenho aí uma grande experiência dentro da indústria automobilística, ok? Tenho pós-graduação em veículos híbridos elétricos e também certificação alemã para poder trabalhar e ministrar treinamentos nesses carros, que é muito importante, tá bom? Um detalhe fundamental também, né? Nós temos um instituto, eu estou CEO do Instituto Brasileiro de Eletromobilidade hoje, né? E nós desenvolvemos aí vários trabalhos sociais por intermédio do Instituto, qualificando mão de obra, inclusive para detail em veículos híbridos e elétricos. Bom? Pois bem, falamos aí veículos híbridos, né? Como funciona um veículo híbrido, ok? Qual é a configuração motriz que nós temos aí disponível? Opa, eu passei aqui demais, né? Qual é a configuração que nós temos disponível do mercado? Nós temos o primeiro nível de eletrificação, que nós falamos HEV, Hybrid Electric Vehicle, ou HEV, né? Segundo nível, que é o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ok? Quando falamos primeiro nível, nós temos aqui uma bateria menor, ok? Um motor elétrico também de menor potência, mas nós conseguimos deslocar o veículo em baixa velocidade, né? Só no conjunto motriz elétrico. Qual que é a proposta desse primeiro nível de eletrificação? Para quando você estiver dentro das cidades, com um horário de rush, né, trânsito muito intenso, o carro não emita gás carbônico, ok? Esse que é o objetivo principal. Muitas vezes nós estamos às 17 horas no centro de São Paulo, aquele trânsito danado, né? Então você movimenta o carro primeira, segunda marcha, né? Dificilmente conseguimos engrenar a terceira marcha. Então, para este deslocamento, né, o primeiro nível de hibridização que nós falamos, ele desloca o carro só no modo elétrico, reduzindo o consumo de combustível, obviamente, né, e deixando de emitir gás carbônico, ok? Pois bem, temos o segundo nível, que é aí o veículo híbrido plug-in. Aí já temos uma bateria um pouco maior, né? Quando nós falamos do híbrido plug-in, já é uma tecnologia, ok? Que você tem maior autonomia no modo elétrico. Você tem um motor elétrico tracionário de maior potência, obviamente, né? E você consegue selecionar se você quer andar com o carro apenas no modo elétrico ou no modo conjugado, híbrido e elétrico. Algumas marcas aqui no Brasil, nós conseguimos fazer aí 120 quilômetros de autonomia apenas no modo elétrico, né? Então eu vou citar o meu caso como referência. Eu trabalho a 20 quilômetros de distância da minha casa, então eu circulo 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar, seriam 40 quilômetros, ok? Se eu circulo 40 quilômetros por dia e eu tenho um carro que tem uma autonomia de 120 quilômetros, né, com uma carga, ok? Ele contempla o meu deslocamento no modo 100% elétrico. Mas também nós conseguimos
pegar esse automóvel e selecionar o modo de condução, onde ele vai trabalhar com o conjunto motriz elétrico e o motor a combustão no momento que o carro achar mais importante, mais interessante, ok? Então é essa a diferença do primeiro nível, que nós falamos heavy, para o segundo nível, que é o híbrido plug-in, ok? Pois bem, e aí depois nós temos o veículo 100% elétrico, uma bateria maior, né? Se vocês observarem aí, começamos a observar um tamanho de bateria diferente. Este carro, ele já é 100% elétrico, essa configuração, não tem motor a combustão, ok? E você requer aí pontos de carregamento para poder utilizar, caso você vai fazer aí um percurso muito grande, né? E temos também o veículo a célula de combustível. É muito interessante porque tem gente que fala assim para mim, ó, veículo elétrico não vai pegar. O que vai pegar é veículo a hidrogênio, né? Pois bem, veículo a hidrogênio também é um veículo elétrico, ok? O seu conjunto motriz, o seu motor tracionário é um motor elétrico, ok? Simplesmente nós temos uma bateria menor, né? Mas nós temos cilindros de hidrogênio dentro do carro, ok? Esses cilindros são abastecidos com o hidrogênio vai para a célula de combustível, a célula de combustível ela tem uma reação e transforma o hidrogênio em eletricidade. Essa eletricidade gerada, né, movimenta o carro e abastece as baterias. Aqui na cidade de São Paulo, nós já temos linha pesada, ok? Trabalhando com esta tecnologia, né? Temos ônibus biarticulados, temos caminhões e temos alguns carros também, né? A Toyota também já está fazendo um processo de validação aqui em São Paulo com carro a hidrogênio já há algum tempo, ok? Poderíamos citar exemplos, né? Primeiro nível de hibridização, nós temos lá o Toyota Prius, que é o precursor desta tecnologia desde 2011. Temos o Ford Fusion, né, que é um carro também híbrido nas mesmas configurações. Temos GWM aqui no Brasil, né? No segundo nível também nós temos os veículos da Volvo, ok? Que são aí híbridos plug-in, né? Veículos da BMW e outras configurações que estão surgindo no mercado brasileiro. A GWM também tem o veículo híbrido plug-in. E 100% elétrico, nós temos várias marcas circulando e o mercado a cada dia aumentando mais. Ok? Pois bem, quantidade de peças, né? Isso em média, isso foi uma estatística em média. Veículo 100% elétrico, 200 peças, né? Veículo híbrido, 1.200 peças, ok? E aí veículo a combustão, 1.000 peças aproximadamente. Então, com o veículo 100% elétrico, nós temos aí a redução também de peças, partes e componentes, né? O que implica aí na questão da produtividade da indústria, na manufatura, né? Então é importante ficarmos atentos a essa mudança do mercado. Aqui uma ilustração do veículo a hidrogênio, onde nós abastecemos o tanque de hidrogênio, ok? O hidrogênio vai para a célula de combustível. Tem que haver aqui, ó, a entrada de oxigênio na célula para você ter a reação com o hidrogênio, né? E começar a gerar eletricidade. Mas o conjunto motriz, ó, o motor é elétrico, ok? Isso é muito importante nós nos atentarmos. Então está aqui um dos veículos que estão em circulação aqui na cidade de São Paulo, ok? E observem a curiosidade, né? Detalhe muito importante. Quem está apoiando esse projeto?
Agência Nacional do Petróleo, ok? Quem mais? Raízen, ok? A Raízen é uma grande concessionária de distribuição de combustível no Brasil, juntamente com a Shell e aqui a empresa Toyota, né? Então muita gente diz assim, o veículo elétrico não vai pegar porque os donos do petróleo não vão deixar isso acontecer. Muito pelo contrário, é eles que estão fomentando, porque existe aí o mapeamento e os estudos do declínio do petróleo em alguns anos, né? Essa é uma grande questão que é debatida constantemente. Então, nós precisamos ter fontes de energia alternativa para isso, ok? E olha só, São Paulo, veículo a hidrogênio, um ônibus a hidrogênio. Nós conseguimos ver aqui, ó, né? Governo de São Paulo, ó, tá? Já também esse veículo está em circulação há um bom tempo. Olha aqui, ó, um zoom aqui na imagem para que vocês possam ver. Essa tecnologia não é coisa de futuro, tá? Já é uma realidade para todos nós. Nós temos que estar aí nos atualizando em tudo isso, né? Muito importante vocês saberem. Temos aí várias configurações, né? Nós falamos assim, arquitetura de construção desses veículos eletrificados, né? E aqui conseguimos observar os cilindros de hidrogênio, ok? Alguns ônibus utilizam no teto, outros ônibus utilizam no porta-mala e outros ônibus na parte traseira, ok? Dependendo aí do desenho do carro, porque nós temos que obedecer aí o centro de gravidade, né? Isso é muito importante para que o condutor, quando for dirigir o carro com 40 passageiros, você possa ter aí um carro bem estável nesse sentido, ok? Temos aí também, olha, caminhões 100% elétrico aqui no Brasil, né? De vários tamanhos, vários níveis de eletrificação, ok? Pois bem, conjunto motriz elétrico, né? O que movimenta o carro? Como funciona? Temos aí a bateria, que é uma bateria de alta tensão, ok? Linha pesado, aqui no Brasil está trabalhando com 700 volts, né? Linha leve, o que tem maior tensão é a Porsche Taycan com 800 volts, por isso que temos que ter cuidado, né? Saber operar esses carros. E aqui nós temos motor elétrico junto com a eletrônica de potência, ok? O inversor, né? É ele que faz o comando do motor elétrico, é ele que pega a energia da bateria aqui, ó, e alimenta o motor elétrico, ok? Pois bem, as baterias evoluíram, reduzindo seu custo e seu peso, viabilizando o mercado, né? Nós estamos tendo aí um avanço tecnológico das baterias, o preço das baterias está caindo, né? E a sua eficiência energética está aumentando a cada dia, ok? Então estamos tendo aí o aumento gradativo, né? Da potência das baterias, ok? E agora nós estamos aí num crescimento exponencial. Hoje já temos carros aí que fazem 300 quilômetros com uma carga, 500 quilômetros com uma carga e até 1.200 quilômetros com apenas uma carga, ok? Isso devido à evolução das baterias, tá? Pois bem, formas de carregamento. Qual que é a proposta do veículo elétrico? Eu falei para vocês que eu rodo aí 40 quilômetros por dia, né? 20 para ir até o trabalho, 20 para voltar. Se eu estiver usando o veículo elétrico, a proposta de recarga é você utilizar uma tomada simples. Carregarmos o veículo igual carregamos o celular. Não há necessidade de uma infraestrutura de recarga grande.
né? Com grande potência, ok? A proposta do veículo 100% elétrico é para você circular dentro das grandes cidades e reduzir a poluição, né? Poluição essa que está trazendo desequilíbrio ao nosso planeta. Nós temos uma preocupação muito grande com esse desequilíbrio, porque nós estamos vendo chuvas torrenciais, né? Antigamente, a gente não ouvia falar que isso estava acontecendo no Brasil, né? Ouvia outros países. E recentemente tivemos a situação no sul do Brasil e também no litoral paulista, né? Que infelizmente afetou muita gente, né? Mas a preocupação mundial é a falta de alimento. Tá? O planeta está perdendo a sua capacidade de alimento. E aí é uma situação crítica. E nós temos que estar atentos a isso, né? Por isso que todo mundo está imbuído em reduzir as emissões de gases, ok? E o processo de descarbonização do planeta, que é fundamental, ok? Então temos aqui, ó, uma tomada de 1,8 kWh, e essa tomada você pode, para carregar um veículo 100%, a sua bateria, você pode levar até 12 horas, né? É que geralmente quem tem veículo elétrico nunca deixa a bateria descarregar 100%, mas vamos dizer que você realmente precise fazer isso. Uma tomada simples, 12 horas, em um carregador um pouquinho mais potente, 3,2 kW, 7 horas, né? E aí um carregador, que a gente fala carregador de parede, wall box, 22 kW, aí você reduz o tempo para 2 horas. Hoje já estamos carregando alguns carros em 15 minutos, ok? Isso devido à evolução das baterias, né? Não podemos esquecer da Fórmula E. Já temos corrida de carro elétrico no Brasil. São Paulo. Um veículo de corrida da Fórmula E, nós gastamos 30 segundos para carregar. Ok? Temos uma tecnologia bem diferenciada para eles. Lógico que tem alto valor agregado, né? Mas tendenciosamente isso irá acontecer com os veículos de passeio. Ok? Pois bem, aqui nós temos níveis de eletrificação diferentes. Eu peguei exemplo aqui alguns carros da Audi, né? Mas para a gente observar aqui, ó, tem também a voltagem, ok? Conseguimos ter os modelos do carro aqui que utilizam essa tecnologia, né? Então, de 12 a 48 volts, potência de motor elétrico de 10 a 15 kW, né? Aqui o híbrido plug-in de 200 a 300 volts, potência de motor de 20 a 50 kW. Aqui embaixo nós temos os modelos do carro, ó, que 5 a 6 a 8, ok? Esse nível aqui já trabalha de 300 a 450 volts, de 60 a 120 kW, né? Temos o A3 e-tron, o Q7 e-tron, o Q5 até o A8. E aqui o veículo 100% elétrico, de 300 a 950 volts. No Brasil nós temos até 800 volts, ok? Na Alemanha, nós temos veículos que trabalham aí com 950 volts, ok? Mas e a questão da limpeza, a higienização? Vocês já pararam para pensar se um veículo eletrificado, híbrido, elétrico, eu posso limpar de qualquer jeito, lavar de qualquer jeito? Eu posso jogar água no cofre do motor do carro, né? Eu posso tocar nos cabos cor de laranja que tem alta tensão? Quando eu desligo o carro, será que realmente o carro está desligado?
Porque veículo elétrico, ele não faz ruído, ele não solta gases e nem gera vibração. Então, o carro ligado ou desligado, ele estando parado, o comportamento é o mesmo, você não percebe. Existem algumas precauções que nós temos que ter com os veículos eletrificados. Primeira questão, quando você desliga o carro, mesmo que ele esteja completamente desativado, ainda temos alta tensão por até 10 minutos no seu conjunto motriz. O que nós chamamos de tensão residual, ok? Temos que ter cuidado, você não pode desligar o carro e já botar a mão. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão da pré-carga. Muita gente não fala da pré-carga, do pré-carregamento. Chave de presença. Se a chave de presença estiver menos que 5 metros de distância do carro, o sistema de alta tensão fica pré-carregado. E aí os capacitores do inversor de frequência estão energizados. Ok? Essa é uma outra questão. A importância das oficinas terem processo, protocolo para executar os procedimentos com segurança. Isso é fundamental, ok? Então, vamos lá. 10 considerações fundamentais para veículos eletrificados. Primeiro, o veículo elétrico tem alta tensão e vários componentes eletrônicos, né? Precisamos ter cuidado com tudo isso, ok? Segundo, há várias identificações de avisos sobre alta tensão espalhadas pelo carro. Essa etiqueta aqui, ó, é uma etiqueta desenvolvida pela ONU. É isso mesmo, ok? Desenvolvida pela ONU e padronizada mundialmente, tá? Justamente para poder alertar aqui, ó, perigo, eletricidade, atenção, consulte o manual, né? Não toque, risco de choque elétrico, ok? Todas essas informações em apenas uma etiqueta, né? 3. Muitas vezes não sabemos onde estão os componentes que nos oferecem risco. Isso é muito importante, porque esses carros, eles têm um procedimento para você desenergizar o carro com segurança. Eles têm um ponto de desconexão. E é importante você, muitas vezes, desconectar o carro, né? Se você for fazer um detail no conjunto motriz, ok? Então é fundamental que vocês tenham esse cuidado, né? Aqui nós temos, ó, bateria de íons de lítio 400 volts, ok? Nós temos conjunto motriz elétrico, um motor elétrico na frente, no eixo dianteiro, e um motor elétrico no eixo traseiro, ok? A bateria fica no assoalho do carro, ó. Todo o assoalho do carro aqui é espalhada a bateria de alta tensão, ok? E aqui nós temos a identificação de um ponto de desconexão, né? No porta-malas traseiro, nós temos aqui um fusível que você desabilita a alimentação da linha de alta tensão, ok? Existem alguns cuidados para fazer isso. Por exemplo, se você for desenergizar um BMW 330 híbrida, né? Você tem que desligar o carro e aguardar o adormecimento da rede CAN, para depois abrir a desconexão. Porque se você não fizer isso, você vai gerar uma falha no carro. E aí, como eu corrijo essa falha posteriormente? Só com o scanner. Aí você vai ter que conectar o scanner, né, no carro, entrar no sistema e habilitar o carro novamente. Ok?
ok? Então temos que ter cuidado, né, com as falhas provocadas, tá? Pois bem, aqui nós temos outro veículo, né? Cada veículo tem uma característica diferente de construção, ponto de desconexão é diferente, nível de tensão, né, também é diferente, ok? E nós temos que nos atentar nessa situação. Nós não temos uma maneira genérica para tratar veículos híbridos elétricos. Cada montadora tem a sua particularidade e às vezes a mesma montadora você tem arquiteturas diferentes, ok? 5. Procedimentos diferentes para desconexão de alta tensão, ó. Sendo às vezes necessária a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Alguns modelos, quando você tem um desconector na cor laranja, isso é um alerta, alta tensão. Desconector cor de laranja, cabos cor de laranja, nós não devemos tocar sem EPI, né? Quais são os EPIs que temos que utilizar neste caso? Luva isolante, né? Luva de sobreposição, que é para proteger a luva isolante e não furar, ok? Protetor facial. Por que nós utilizamos, né, esse protetor facial? Porque em caso de curto-circuito, voa fragmentos metálicos com alta temperatura. Se pegar no nosso rosto, né, pode prejudicar a nossa pele. Ok? Então temos que ter bastante atenção. Um curto-circuito é igual você estar fazendo lá um cordão de solda, né? O soldador não tem que se proteger com a máscara, com a roupa adequada. Nesse sentido aqui, nós temos que utilizar máscara também, que é o protetor facial. Ok? E aqui nós temos um outro modelo de desconexão, que nós falamos desconexão de baixa tensão, né? É Low Voltage Service Disconnect. Uma simples desconexão do sistema de alimentação das chaves de potência das baterias de alta tensão. Aí você tem um desconector simples, não há necessidade de você utilizar EPIs, a luva isolante, né? Mas você aciona esse desconector, solta essa trava vermelha, puxa ele para cima, né? E aqui ele desabilitou o sistema, ok? Então, ele é um interruptor manual que você tem que desconectar. Bom? 7. Mesmo fazendo a desconexão, o sistema ainda permanece energizado entre 10 e 15 minutos, dependendo do modelo do veículo. Essa regra nós temos que utilizar para todos os carros eletrificados, tá? Desligou o carro, aguardar de 10 a 15 minutos para que não haja tensão residual, ok? 8. Os cabos são cor de laranja e são de alta tensão. Seus conectores são de classificação IP69, ok? E proteção contra poeira e jatos d'água, né? Claro que quando o veículo é novo, nós sabemos aí que a proteção dele é total, está garantida, né? O sistema de vedação dos carros ainda funciona muito bem, ok? Borracha nova, não está ressecada, não é isso? Mas temos muita preocupação quando esses carros aí atingirem alta quilometragem, ok? Porque aí começa a apresentar ressecamento do sistema e aí as vedações não vão funcionar de acordo, ok? Por isso temos que ter muito cuidado nesse sentido, tá? 9. Porém, esses cabos e conectores podem apresentar ressecamento no decorrer do tempo, eu acabei de falar,
do processo de higienização, pode acontecer infiltração de água, produtos de limpeza que danificam os componentes. Ok? Se você aplicar água, né, com alta pressão em cima dos módulos, em cima das conexões, você pode ter surpresa desagradável nesse sentido, né? Existem alguns carros que eles fazem a leitura da impedância do circuito, né? E se tiver aí fuga de tensão ou variação nesse quesito, ele não vai ligar, ok? Então, temos que ter um cuidado adicional com esses carros, tá? Então, vamos dar aqui algumas super dicas para vocês, né? São dicas fundamentais. Para executar uma limpeza em veículos eletrificados, certifique-se que o mesmo está desligado há mais de 10 minutos e a chave de presença esteja a mais de 5 metros de distância. Isso é fundamental, ok? Nunca toque diretamente nos cabos cor de laranja, sem ter certeza da ausência de tensão, né? Sem se certificar que o veículo realmente está desenergizado. Para a higienização do cofre do motor, não use água pressurizada, mas sim a lavagem ecológica, vapor seco. Esse é o mais indicado, ok? Os produtos devem ser neutros e de preferência com alta rigidez dielétrica para não conduzir eletricidade caso fique o acúmulo nas conexões de alta tensão. Hoje nós temos no mercado produtos que não conduzem eletricidade, né? Eles são detergentes biodegradáveis, ok? E tem uma resistência dielétrica para até 1000 volts, uma ótima resistência dielétrica, né? Então temos que nos atentar a tudo isso. Os pincéis e escovas devem ser sempre de ótima qualidade, para não soltar cerdas nos circuitos de alta tensão, ok? Até mesmo uma cerda, né? Ela pode se tornar um condutor de eletricidade, dependendo da situação. E aqui o que eu digo mais importante, criar um plano de trabalho para cada modelo de veículo eletrificado. Checklist, processo, protocolo e procedimento. Nós sabemos que, lógico, a maioria de vocês que são profissionais já dominam a atividade que fazem, né? E muitos já nem consultam literatura nem manual do carro. Só que agora é necessário nós fazermos isso, ok? E aí criar um plano de trabalho para cada modelo entrar na sua empresa, né? No começo isso toma um pouquinho de tempo, mas quando você pega aquele modelo pela primeira vez demora, pela segunda vez vai mais rápido, né? Na terceira vez em diante, aí você já está com prática, né? E tomando aí as atitudes corretas para a limpeza, a higienização do veículo, ok? Muito cuidado com o veículo fruto de enchente. Mesmo parado há muito tempo, a bateria de alta tensão, se estiver contaminada internamente com água, pode entrar em combustão espontaneamente. Isso é um cuidado que as montadoras estão tendo também, né? Nós estamos vendo aí alguns carros eletrificados que estão sendo submetidos aí a enchente, né? O dono abandona o carro e está certo, tanto no carro a combustão quanto no carro elétrico. Começou a água a subir, larga o carro lá e vai embora. Sai dali porque você não sabe até que altura que essa água vai chegar, né? Ah, eu tenho risco porque o carro elétrico, eu vou sair do carro, está cheio de água. Você não tem risco nenhum, segurança total.
né? O carro é muito seguro, ok? Qual que é o grande problema e o grande risco? É quando você vai resgatar esse carro se entrou água de enchente dentro da bateria, ok? Água desmineralizada, ela não é condutora de eletricidade, mas a água de enchente é condutora. E aí você tem que ter cuidado, ok? Muito cuidado ao colocar um veículo elétrico fruto de enchente dentro da sua empresa, tá? Você está aí com risco de combustão espontânea. Essa bateria tem que ser avaliada antes de ser colocado dentro da sua empresa. Então, essa é uma dica fundamental para todos vocês. Ok? Perguntas mais frequentes, né? Ao chegar um veículo híbrido elétrico em minha empresa, como devo proceder? Fazer o cheque visual, criar a rotina de trabalho para aquele modelo de carro, priorizar os procedimentos de segurança. Isso eu devo fazer. Quais são as partes do veículo que devemos ter mais cuidado? Circuito de alta tensão, identificados pela cor laranja, e etiqueta de advertência. Por que nós falamos etiqueta de advertência? Porque o cabo é cor de laranja, temos o desconector de alta tensão, que é cor de laranja também, aí já sabemos que ali você tem que usar luz isolante. Legal. Mas o inversor de frequência, ele pode ser na cor metálica ou na cor preta. E aí isso não te chama tanta atenção. Por isso que nós temos as etiquetas, né? Para poder identificar essa situação que também é um componente de alta tensão. Ok? Quais os riscos de lavar o conjunto motriz de um veículo elétrico? Risco de eletrocutação se o circuito estiver energizado. Infiltração com produtos inadequados nas conexões e módulos eletrônicos de potência. Então, nós temos que ter cuidado com os produtos que nós utilizamos, ok? Nós sabemos aí que tem produto com pH diferente, produto que é mais abrasivo, né? Então, muito cuidado com isso, ok? Quais os cuidados devidos para a lavagem do chassi do veículo híbrido elétrico? Se saber identificar os componentes de alta tensão e minimizar os riscos e danos de acidente. Quando falamos chassi, estamos falando de ônibus e caminhão, né? Nós sabemos que temos aqui uma frota circulante considerável nas grandes capitais do Brasil, e o ônibus é muito interessante. O cara pega o ônibus na garagem quando vai lavar, bota naquele box gigante, né? Vem com aquela máquina de lavar que é uma caldeira e taca água quente no carro, né? Esse é o primeiro passo que eles fazem, ok? Veículo tradicional. Posteriormente a isso, ele vai e manda Solupan, né? Aquilo é ácido, ok? Veículo elétrico, nós temos que ter cuidado com produtos que nós utilizamos, né? Aí, posteriormente a isso, alguns usam neutralizante do ácido, né? Porque se a sujeira estiver muito intensa, tem que neutralizar. E depois eles passam pela parte que nós falamos enxágue, né? Aí para remover todo o produto, ok? Pois bem, nas baterias refrigeradas a ar do veículo híbrido, aqui um exemplo, né? GWM Raval, Toyota Corolla, Ford Fusion. Na higienização técnica, podemos substituir o elemento filtrante, né? Sim, ok? Estamos tendo muito problema com entupimento, né, do sistema de arrefecimento das baterias por causa de pelo de pet, o que ocasiona superaquecimento, né? E superaquecimento danifica as baterias.
ok? Então, isso é um trabalho a mais que você pode oferecer para o seu cliente rentabilizar. O cliente vai ficar contente. Hoje nós temos um número considerável de clientes que carrega lá o seu cachorrinho, né? O seu gatinho dentro do carro, ok? E tem aqueles pelos que são muito finos, são succionados pelo sistema, entope o filtro, ok? E gera superaquecimento nas baterias. Então, no momento da higienização, se você detecta que esse filtro, que é um filtro no habitáculo do carro, né, ele está contaminado, é interessante você falar para o cliente, olha, o filtro não está bom, você vai ter problema. Podemos fazer a substituição? O cliente vai ficar contente, né? Então é algo a mais, um serviço a mais que você pode prestar para todos os clientes, ok? Gostaria de saber se tem alguma pergunta, fique aí o nosso QR Code das redes sociais para vocês nos acompanhar, estamos à disposição. Pois bem, pode perguntar. Você tinha comentado de aguardar 10 minutos para fazer o procedimento de desconexão e depois aguardar mais 10 minutos para ter ali uma certeza de que não está eletrificado. Para veículos que possuem a chave presencial, esse procedimento de desconexão, então, não exclui o caso dele voltar a ficar energizado por conta da chave estar próxima dele. Porque eu estou questionando isso, porque muitas vezes o estabelecimento da pessoa tem ali próximo de 5 metros. Então acaba que, bom, fica essa questão, mas tem uma outra solução para a chave presencial. É muito importante a sua pergunta, né? Isso é uma preocupação que nós temos também por causa do espaço da oficina. Alguns executam esse trabalho na garagem de casa também, né? O que que acontece? A chave de presença você tem que pôr mais de 5 metros. Se tiver 5 metros para menos, você não vai conseguir fazer a rede, né, adormecer, ficar desconectado o carro, ok? O sistema de pré-carregamento ele vai ficar ativo. Então, no momento que você fizer a desconexão, como o pré-carregamento está ativo, ele vai gerar uma falha no carro. E aí só a concessionária vai conseguir liberar essa falha, ok? Por isso a importância de você criar a rotina, né? Mas cada caso, né? Cada caso e cada carro, ele tem que ser estudado separadamente, ok? O único critério é que depois de você desconectar o carro, ainda é necessário aguardar os 10 minutos. Esse é um critério, né, que ele é genérico para todas as montadoras. Existem algumas montadoras que desenvolveram o que nós falamos descarregamento ativo, ok? Mas aí a pergunta é, né? Será que todo mundo vai saber quando o carro tem descarregamento ativo ou não? Ok? Por isso que nós adotamos esse critério de forma genérica. Uma outra situação interessante que nós temos é que veículos eletrificados, você não pode guinchar ele na asa delta com a roda no chão. Porque nós temos o sistema de regeneração, ok? Que gera energia. Como funciona esse sistema? É igual aquele gerador que nós tínhamos no pneu da bicicleta, que é um dínamo. Movimentou e gerou energia, acendeu a luz da bicicleta, é ou não é? Ok? Sistema regenerativo dos carros é a mesma coisa. Você empurrou o carro, mesmo desligado, ele gera energia, ok? Quando os módulos não estão ativos, essa energia danifica os módulos, porque ele não tem controle.
Aí existe uma diferença de carros com motores síncronos e motores assíncronos. Eu estou falando motor elétrico. Então a pergunta é, como é que o cara do guincho vai saber qual é o tipo de motor elétrico do carro, qual pode puxar, qual não pode? Então adotamos o critério de todo veículo elétrico ir em cima da plataforma quando tem que ser guinchado. Aí algumas pessoas dizem assim, mas esse modelo de carro, eu tenho um motor elétrico no eixo da frente. Se eu levantar o eixo da frente, o de trás vai rodar livre. Mas nós temos veículos elétricos que o motor elétrico vai no eixo de trás. Nós temos veículos elétricos que existem motores no eixo da frente e no eixo de trás também. E isso pode confundir a cabeça de quem vai fazer o resgate do carro, né? Do socorrista. Por isso, existem critérios que são genéricos, ok? Então, com relação, enquanto a equipe ali não aperfeiçoa a questão de modelo, para fazer essa lavagem mais detalhada, com relação à lavagem externa e a higienização do capacete ali, não tem uma observação específica para um cuidado específico com relação ao componente, porque, bom, se você está fazendo a lavagem externa e a limpeza interna, não teria nada que você poderia verificar. Aí não, aí você pode fazer tranquilamente, ok? Aí é um procedimento normal, da mesma maneira que os carros tradicionais. A única coisa que é recomendado você utilizar produtos neutros, ok? Não produtos muito abrasivos. Tá? Mais alguma pergunta? Ok, então, muito obrigado, foi um prazer imenso estar com vocês.